de hoje falando de métodos estatísticos, né? A gente vai começar a aula de hoje falando de métodos estatísticos. Você pode vir e abrir a planilhinha, a Spreadsheet, né? Que é em inglês, a planilha 1, né? Essa planilha aqui, ela fala da massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica e da massa de nitrogênio que foi obtida através da atmosfera, né? Da atmosfera. Você imagina que os principais gases da atmosfera é oxigênio e nitrogênio. Você tem dióxido de carbono e vapor de água, né? Mas você elimina o oxigênio, o dióxido de carbono da atmosfera e a água, passando a atmosfera, né, pelo cobre aquecido ao rubro, né? O oxigênio vai reagir com o cobre, vapor de água também, o dióxido de carbono, né? Então você tem a massa de nitrogênio que foi obtida através de fontes químicas e você tem a massa de nitrogênio que foi obtida através da atmosfera. Então você imagina que logo logo a gente vai fazer a nossa segunda avaliação de aprendizagem. Então você imagina que você abriu a tua prova e eu estou perguntando para você comparar duas médias, né? Você tem a média aqui, que é a massa de nitrogênio que você obteve através da decomposição da matéria orgânica, e aqui você tem a massa de nitrogênio que você obteve através do ar. Aí eu vou perguntar para vocês, essas duas médias, elas são equivalentes? Vocês me responderiam o que nesse momento? Não sei se vocês já tiveram algum contato com métodos estatísticos. Alguém saberia me dizer alguma coisa? Você acabou de abrir a segunda avaliação de aprendizagem. Você tem essa tabela aqui, onde você tem duas médias, né? Eu estou perguntando para você se essas médias são equivalentes ou não. O que vocês me respondem? Vamos lá, alguém vai me responder? Fala alguma coisa, Heberson. Tipo, acho que sim, né? Perfeito. Então vamos lá. Por exemplo, então são duas médias. Então no Excel eu posso vir aqui, digitar a média, né? E eu vou fazer. Então no Excel, né, em português, é uma coisa que o Excel, né, você tem em todas as línguas, né? Então alguns comandos do Excel eles foram adaptados para cada uma das suas línguas respectivas, né? Então, a gente está no Brasil, se você quiser fazer uma média, você vai escrever no Excel média, até com acento no E, e vai selecionar as células que você quer obter a média. Então, obtive a média da massa de nitrogênio que foi obtida através da decomposição da matéria orgânica. Aqui eu vou escrever média e vou comparar a massa de ar que foi obtida através do ar. Então, eu fiz isso, tenho aqui as duas médias. Uma média é 2,299 e outra média é 2,31. São numericamente muito próximas, né? Então, se eu olhar para médias tão próximas, eu posso dizer que elas são idênticas, né? Ou não, será? Então, você imagina que a variação dessa média, né, você pode medir com o desvio padrão, né? Então, eu tenho a média. Se o desvio padrão for grande, mesmo que numericamente os números sejam diferentes, eu posso até dizer que eles são equivalentes, né? Então, a primeira coisa que eu faço é obter as médias. Aí eu venho aqui e escrevo desvipad, que é o comando para desvio padrão no Microsoft Excel. Então, eu venho aqui, escrevo desvipad, venho aqui, escrevo desvipad. Nesse momento, eu posso observar que eu tenho desvios padrões muito pequenos. O desvio padrão que eu tenho nessas populações é muito pequeno. Então, pode ser que apesar
dos valores serem numericamente muito próximos, pode ser que eles sejam diferentes, porque o desvio padrão é muito pequeno, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu fazer o quê? É comparar as variâncias dessas duas populações, né? Como que eu comparo as variâncias dessas duas populações? Através do teste F. O teste F, basicamente, eu vou calcular o valor de F. O valor de F é o quê? É a variância, né? Do maior valor, a maior variância dividido pela menor variância. Então, você sabe que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, eu vou dividir aqui as variâncias. E eu obtive um valor de F muito alto. Quanto maior o valor de F, mais diferentes são as variâncias, né? O Excel, ele me faz o teste F, onde eu posso comparar as variâncias de duas populações, né? Então, eu vou vir aqui em dados, no Excel, vou vir em dados, análise de dados, e eu vou selecionar o teste TF para teste F, duas amostras para variâncias. Vou dar OK, né? Vou colocar então aqui as variâncias, né? Eu vou colocar a maior variância dividida pela menor variância, e aqui eu vou colocar o meu intervalo de saída. Vou colocar aqui meu intervalo de saída, e você imagina o seguinte, que esse valor de P, ele me dá a probabilidade do evento acontecer. Então, ele está falando para mim que, você imagina que 1 é igual a 100%. Então, se ele me dá um valor de P igual a 100%, é porque eu tenho duas populações exatamente idênticas, né? Eu estou comparando populações exatamente idênticas se o valor de P é igual a 1, quer dizer que é 100%. Então, já que ele está me dando aqui um valor de 10 a menos 5, você imagina que eu tenho se eu multiplicar 10 a menos 5 por 100, eu vou ter 10 a menos 3. Ele está me falando que de cada 1000 observações eu tenho chance de ter uma observação igual, né? Quer dizer, a probabilidade dessas variâncias serem equivalentes é muito baixa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso comparar essas populações, agora eu posso comparar essas duas populações. Como é que você compara duas médias? Você imagina que essas daqui são variáveis independentes. Por que são variáveis independentes? Porque não tem qualquer relação com um grupo com o outro, né? Por exemplo, você imagina que você está fazendo um teste com medicamento, né? O pessoal da saúde, né? Um grupo, você quer ver a pressão arterial de um grupo de pacientes, né? Um está tomando placebo e o outro grupo está tomando medicamento. Aí você compara o grupo que tomou o medicamento com o grupo placebo. São variáveis independentes, né? Os participantes em cada um dos grupos são diferentes. Agora, por exemplo, se eu vou comparar a pressão arterial de um grupo de pacientes que tomou o medicamento por 15 e por 30 dias, você imagina que os pacientes no primeiro estudo também são os pacientes no segundo, né? Então, aí as variáveis são dependentes, né? Mas a gente vê isso com mais calma depois. Então, o jeito de eu comparar duas médias no Excel, eu vim aqui em dados, análise de dados, e usar o teste T para duas amostras presumindo variâncias diferentes, que ele também conhece como teste de Welch. Então, eu vou selecionar esse conjuntinho de dados e vou clicar aqui para ele me dar a resposta. Então, você imagina que ele está comparando essas duas populações, né? A massa de nitrogênio obtida da decomposição da matéria orgânica e a massa de nitrogênio que eu obtive através do ar. Então, aqui ele me dá o valor, ele me dá um valor de T alto, e você imagina, e ele me dá também um valor de P muito baixo, 1,6 vezes 10 a menos 8.
né? O que quer dizer que, apesar dessas populações aqui terem médias numericamente muito próximas, por elas terem, né, variâncias e desvios padrões muito pequenas, a diferença entre os dois grupos é significativa, né? Talvez seja mais fácil você visualizar isso daqui, né, utilizando o JASP. Você imagina que fazer gráficos no JASP é mais fácil que no Excel. Tipo assim, cálculos estatísticos é mais fácil você fazer no JASP do que no Excel, né? Então, por exemplo, eu não vou deletar esses valores aqui. Eu não vou querer esses valores, né? Só que tem um detalhe, o JASP ele só lê arquivos em formato CSV, né? Então, que é separado por vírgula. Então, eu mandei em Excel a planilha para todo mundo poder abrir, né? Em formato Excel e visualizar os dados, né? Então, eu mandei no chat para vocês Spreadsheet 1, né? Planilha 1. Vocês podem abrir uma pastinha na área de trabalho de vocês e salvar essa tabela no formato CSV, que é separado por vírgula. Aí você já pode abrir essa planilha no seu JASP, né? Então, eu mandei para vocês o link aqui do JASP, né? Você pode baixar ele para o Mac, né? Para o Macintosh, você pode utilizar ele no Windows e você pode usar ele no Linux. Se você ficar com frescura de que não quer instalar ele, você pode rodar ele online sem a necessidade de você instalar, mas você tem que ter um computador bom, né? O meu computador ele está com pouca memória, é uma tristeza, né? Então, muito bem, eu já instalei o JASP no meu computador, eu já abri ele aqui, vocês viram que esse procedimento de eu abrir o JASP, atrasei o início da aula. Então, você vai vir aqui, vai clicar no teu JASP, aqui nesse ícone que eles falam que parece um hambúrguer, né? Vai clicar aqui no hambúrguer, né? E você vai falar que quer abrir dados que estão no teu computador, né? Você vai vir aqui em Browser e vai abrir essa planilha, né? Então, por exemplo, eu salvei... se eu tentar abrir uma planilha que está em formato Excel no JASP, ele não vai aceitar, né? Ele vai aceitar desde que esteja nesse formato, né? De separado por vírgula. Então, eu já salvei no formato que o JASP, a minha planilha Excel, num formato que o JASP consegue abrir. Eu vou clicar em abrir. Prontinho. O JASP ele já abriu ele já abriu minha planilha aqui para mim. Então, eu tenho a vantagem. Eu posso vir aqui no JASP e clicar em estatística descritiva, né? Eu venho aqui e clico em estatística descritiva, né? Estatística descritiva. Eu vou falar que eu quero que ele me faça toda a estatística descritiva para mim, para a massa de nitrogênio. E eu quero que ele mostre esses resultados, né? De acordo com a origem da massa de nitrogênio que eu obtive, né? Então ele vai fazer toda a estatística descritiva para a massa de nitrogênio que eu obtive, que no caso é a minha variável quantitativa. O split aqui, eu vou utilizar a minha variável de grupo, né? Ou variável qualitativa. Então, por exemplo, o pessoal da área médica, homem e mulher, isso daí é uma variável qualitativa, né? O pessoal da veterinária, macho e fêmea, é uma variável qualitativa. O que é uma variável quantitativa? É algo que você pode medir, né? A altura de um paciente, a massa de um paciente, a massa de nitrogênio, né? Então, aqui ele já fez toda a estatística descritiva para mim, ele calculou a média e me calculou o desvio padrão. Isso daí a gente já tinha obtido com Excel. O que ele pode fazer de interessante para a gente? Ele pode fazer alguns gráficos, são muito interessantes. Eu gosto de que ele faça o box plot, né? Você imagina que o box plot ele vai dividir a amostra em quartis, né? Você tem primeiro, segundo, terceiro quartil, quarto quartil,
né? E a mediana, onde a mediana é diferente da média, né? Então, você imagina que aqui você tem a mediana, né? Lembra que a mediana é diferente da média, né? Você vai fazer um estudo onde você vai ver a média salarial dos alunos que cursaram engenharia química, né? Se tem 100 alunos que ganham, você faz a média do salário de 100 alunos, né? 99 ganha R$ 1.000 e um ganha R$ 100.000. Você faz a média, dá 2. A mediana, se você fizer a mediana, né, de 99 alunos que ganham R$ 1.000 e um que ganha 100, a mediana vai dar 1, né? Então aqui você tem os quartis e a mediana. Você fazendo o box plot, você fazendo aqui o box plot, você já pode observar que você tem um valor que o box plot ele serve para quê? Principalmente para você achar outliers, né? Outliers são amostras que são muito extremas, né? Que elas não que são amostras que são muito extremas, né? Então, por exemplo, quando você for fazer teu TCC, né, não importa o que você está medindo ali, a atividade oxidante de uma geleia que você fez no teu TCC, você fez mensurações quantitativas, você fez mensurações quantitativas. Se você pegar esses resultados quantitativos e fazer um box plot, né, tudo que cair fora desses intervalos aqui, você vai falar que é um outlier, né? Só pelo desenho do só pelo desenho do box plot você já consegue observar que a massa de nitrogênio que vem do ar é diferente da massa de nitrogênio que vem da decomposição da matéria orgânica, né? Você pode assinalar essas alternativas aqui para ficar mais bonitinho o teu gráfico, é deixar coloridinho. E ele vai mostrar aqui, no caso, a amostra 4 que vem de fontes químicas, né? Então, vamos ver aqui a amostra 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, você imagina que esse valor aqui é um outlier. Seria mais interessante eu excluir esse valor. Seria mais interessante eu excluir esse valor do meu conjunto de dados, né? Muito bem. Então, você pode fazer gráficos como o box plot, né? Você pode fazer gráficos de distribuição, né? Então, por exemplo, aqui você tem a distribuição dos valores, né? Como são só 7 valores, 7, 8 valores para cada determinação, você não acaba não tirando nenhuma informação visual interessante aqui. Mas vocês vão ver que quando vocês tiverem muitos valores, aí você acaba tirando informações relevantes, né? Desses gráficos de distribuição, né? Você tem aqui a opção de fazer esses scatter plots, né? Ver se ele está pensando, tá? Você tem a opção de fazer esses scatter plots, né? E você tem outras opções de estatística aqui, né? Uma opção de estatística aqui é muito que eu acho muito interessante que você tem no JASP, é você poder fazer o teste de Shapiro-Wilk. Para que serve o teste de Shapiro-Wilk? Para você ver se a distribuição dos seus dados é normal ou não, né? Então aqui ele já me mostra que a distribuição dos meus dados segue uma distribuição normal, né? Que as massas de nitrogênio que veio da decomposição da matéria orgânica e a massa de nitrogênio que veio do ar, eles seguem uma distribuição normal, né? Enfim, você tem todos esses gráficos aqui. Isso daí torna bem ilustrativo para você. Quando você vai comparar duas médias, você normalmente usa o teste T, tá? Então, você vai aqui utilizar, nesse caso, para comparar as médias. Lembra que a pergunta que eu vou fazer para vocês na prova é: essas duas médias são iguais? Né?
você vai vir aqui e vai fazer um teste T para amostras independentes. Então, você vai colocar aqui a tua variável quantitativa, que é a massa de nitrogênio, e aqui você vai colocar a tua variável qualitativa, que é da onde que está vindo essa massa de nitrogênio, né? Então, nesse caso, você está comparando duas médias. Massa de nitrogênio que vem do ar e massa de nitrogênio que é obtida através da decomposição da matéria orgânica. Então, aqui ele já está te dando o valor de T e está te dando o valor de P. O valor de P, ele já diz para você, o valor de P, ele já diz para você um valor de P menor do que 0,05, você já vai dizer que os resultados são diferentes, né? Você vai dizer que a massa de nitrogênio que é obtida através do ar é maior que a massa de nitrogênio que é obtida através da decomposição da matéria orgânica, né? Então, aqui no teste T, você tem algumas opções para você checar, né? Por exemplo, você tem aqui os gráficos descritivos, né? Então, o que seria esse gráfico descritivo? Ele coloca aqui as médias, cada bolinha aqui é uma média, né? Você coloca as médias, né? Então, aqui você tem a média da massa de nitrogênio obtida através do ar e a média da massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica. E aqui você tem o intervalo de confiança, né? O teu intervalo de confiança, né, vai ser o desvio padrão, vai ser o desvio padrão multiplicado pelo valor T de student dividido pela raiz quadrada do número de observações, né? Então, através desse gráfico descritivo, você consegue visualizar também que, apesar de numericamente muito próximas as duas médias, elas são distintas por causa do pequeno desvio padrão que elas têm, né? Então, você pode fazer também a estatística descritiva aqui, né? Então, eu assinalei para fazer a estatística descritiva. Ele já me falou que tem 7 observações feitas com a massa de nitrogênio obtida através do ar e 8 observações para a massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica. Ele já está me mostrando as médias, você pode ver que as médias são numericamente muito próximas, e também ele está me dando o standard deviation, que é o desvio padrão, tá? E você também pode fazer o teste para normalidade. O que é o teste para normalidade? É o teste de Shapiro-Wilk, né? E você também pode fazer o teste para equality of variance, né? Você vai ver se as variâncias desses dois grupos é equivalente ou não, tá? Então, aqui você já assinalou as opções, né? Então, aqui você tem o teste de Shapiro-Wilk. Como a gente já tinha visto anteriormente, o teste de Shapiro-Wilk falou que a massa de nitrogênio, né, obtida através da decomposição da matéria orgânica ou através da atmosfera, segue uma distribuição normal, né? E o teste de Levine, né, não confundam teste F com teste de Levine, são distintos, né? O teste F é para você comparar apenas duas populações, o teste de Levine é para você comparar mais de duas populações, né, o teste de Levine. Então aqui você tem aqui o teste para normalidade, o teste de Shapiro-Wilk. Ele fala para você que esse conjunto de dados é normal. E você tem aqui o teste de Levine, né? O teste de Levine é que eu falei, ele compara variâncias em mais de dois grupos, né? Então, por exemplo, se eu quero comparar a variância das notas da turma de 2021-2 com a turma de 2022-1, eu quero comparar as médias, né? Eu quero comparar a média das turmas, a nota média das turmas. Eu quero comparar isso daí.
Para eu comparar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso saber se esses dados que eu estou analisando, se eles apresentam variâncias equivalentes, né? E se eles seguem uma distribuição normal, né? Então eu posso ver isso pelo teste de Shapiro-Wilk e posso ver isso pelo teste de Levine, né? O teste de Shapiro-Wilk fala que segue uma distribuição normal, o teste de Levine fala que as variâncias, o teste de Levine fala que as variâncias não são equivalentes. Se as variâncias não são equivalentes, lembra que a gente já tinha visto isso daqui, né? A gente já tinha observado isso daí com o teste F lá no Microsoft Excel, né? Se os meus dados eles não têm variâncias equivalentes, eu posso usar o teste de Welch. Então aqui, por exemplo, ele me dá o valor de P para o teste de Welch. E se meus dados, além deles não apresentarem variâncias homogêneas, né, eles apresentarem uma distribuição não normal, aí eu posso usar um teste não paramétrico. O teste paramétrico mais utilizado é o teste de Mann-Whitney. Então a gente vai selecionar aqui o teste de Mann-Whitney e voilá, tá? A gente tem aqui a probabilidade, né? A gente tem a probabilidade com os 3 testes. Teste de Student, quando as variâncias são equivalentes, eu não devo usar porque eu já sei que as variâncias não são equivalentes. Você tem o teste de Welch, que no Excel é o teste T, presumindo variâncias não equivalentes, né? E a gente tem o teste de Mann-Whitney. Você imagina que os 3 testes mostram para mim que as 3 populações têm médias diferentes, né? A massa de nitrogênio que é obtida através do ar, né, é maior do que a massa de nitrogênio que é obtida através da atmosfera. Tá? Então, perfeito. Então, aqui a gente fez o nosso primeiro exemplo utilizando o JASP. Você comparou 2 médias. Então, você imagina que eu mandei aqui as planilhinhas para vocês. Tem a planilhinha de número 2. Agora, você está comparando 2 variáveis dependentes. Você imagina que o que eu estou mostrando para vocês nessa tabela 2 é a porcentagem de sódio num pacote de fritos, né? Então, você lembra lá da parte de titulação, né? Por exemplo, a acidez do vinagre. Se o vinagre é 3%, eu posso falar que a concentração de ácido acético no vinagre é 30 gramas por litro, né? Se eu tenho uma solução que é 10 gramas por litro, eu posso falar que essa solução é 1%, né? Porque a água tem a mesma densidade, porque a água, né? 1 litro de água pesa 1 quilo, né? A densidade da água é ali próxima de 1, né? Então ele determinou a porcentagem de sódio num pacote de fritos. Ele fez isso por emissão atômica e por titulação com nitrato de prata, né? Muito bem. Você acha que você... Então, olha aqui, mais uma pergunta da prova. Presta bastante atenção, gente. Esse conjuntinho de dados eu já mandei aqui para vocês no chat. Eu vou deixar numa pastinha para vocês no Alva 3. Eu até vou salvar ele aqui de novo, né? Com a extensão. Não esqueçam que você só vai conseguir abrir arquivos no JASP se ele for separado por vírgula, né? Então eu já vou pegar esse conjunto de dados, né? E vou salvar ele aqui, ó, nessa outra pastinha já com formato CSV, separado por vírgula, para o JASP poder abrir depois, né? Eu até vou mandar no chat para vocês. Cadê o chat? Aqui, eu vou mandar para vocês no chat. Carregado meu computador. Área de trabalho. JASP, Express Suite 2, mas agora no formato CSV. O que você tem nessa planilha? A porcentagem
de sódio na batata frita, né? No caso, os autores desse artigo, eles falam que a batata, que é aquelas batatas fritas de saquinho, sabe? Tipo fritos, né? É uma chips, né? Então, você tem aqui a porcentagem de sódio obtida com emissão atômica e a porcentagem de sódio obtida com titulação. Você vai abrir esse conjunto de dados aqui. Você vai vir aqui, vai abrir esse conjunto de dados no teu JASP. Né? Então, você vai clicar aqui em abrir do teu computador e vai clicar aqui para abrir a Spreadsheet Number 2, para abrir a Spreadsheet 2, a planilha 2. Nesse caso, você tem variáveis dependentes, por quê? Porque a mesma amostra foi analisada com métodos diferentes, né? Então, você imagina que numa coluna você tem os resultados de uma amostra utilizando titulação, e do outro lado, né, você vai ter a concentração de sódio nessa amostra utilizando emissão atômica, né? Então, você imagina que aqui eu tenho uma amostra de fritos, eu determinei que a concentração de sódio na amostra de fritos por emissão atômica é 0,411%. Por titulação, né, eu vou pegar essa mistura e vou titular com nitrato de prata. Por titulação, eu vou falar que a concentração de sódio nessas batatas fritas vai ser de 0,324%, 0,32%. Né? Então, muito bem, eu tenho que comparar agora duas variáveis dependentes. Como é que eu comparo variáveis dependentes? Olha, você pode fazer o cálculo até manualmente, né? Cadê esse Spreadsheet 2? Então, você tem aqui os seus dados, né? Quando você faz um teste T pareado, né, você está focando entre as diferenças dos grupos, né? Então, por exemplo, você vai fazer um estudo, né, de um remédio para obesidade. Aí no teu grupo você tem homens e você tem mulheres, por exemplo, né? Então você vai comparar os resultados obtidos com duas técnicas distintas. Isso é um teste T pareado, né? Porque você imagina que aqui você analisou a amostra A foi analisada com emissão e com titulação, né? Então, como é que você compara esses dois conjuntos de dados sabendo que as variáveis são dependentes? Como que você compara? Como é que você compara? Olha, o próprio Excel ele pode fazer isso para você. Você tem a opção aqui no Excel de dados. Você tem a opção aqui de análise de dados. Você tem aqui a opção de teste T para duas amostras em par para uma média. Isso quer dizer teste T para quando você tem duas médias, né? Quando você tem dois conjuntos de dados, né? E esses dois conjuntos de dados eles são dependentes. Então, como é que você faz isso? São dependentes porque a mesma amostra que eu analisei por titulação, meu colega analisou com emissão atômica. Então, eu posso vir aqui, teste T de duas amostras em par para médias, vou dar OK, vou selecionar aqui os intervalos. Eu vou colocar aqui o intervalo de saída para ver o que ele me disse. Ele me dá
ele me dá um valor de T de 4,54 e um valor de T estatístico de 0,001321, né? Então, você compara duas médias, como? Você compara duas médias. Então, como é que será que a gente pode fazer isso? Comparar duas médias, comparar dois métodos. Você tem dois métodos ali, né? Você tem ali dois métodos para determinar a concentração de sódio na tua amostra. Você tem emissão atômica e titulação. Como é que você compara esses dois conjuntos de dados? Se são dois conjuntos de dados, você faz através do teste T. Como é que você faz através do teste T? No JASP, você pode vir aqui, clicar em teste T, teste T pareado, né? Então você imagina que aqui eu vou colocar a minha variável dependente e ele vai fazer o cálculo aqui para mim. Então ele fez aqui um valor de P menor do que 0,05, né? O cálculo estatístico dele. E eu posso valorizar isso, ajudar a ilustrar isso com um gráfico, por exemplo. Então você imagina que esse é o teste T pareado. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu que os resultados obtidos com os dois métodos eles não são equivalentes? Por que eles não são equivalentes? Por que eles não são equivalentes? Por causa do valor de P, que é menor que 0,03, que é menor que 0,05, tá? Bem, então esse daqui foi um exemplo, né, de como você pode fazer o teste T. Esse aqui é um exemplo de como você pode fazer o teste T para amostras dependentes e para amostras independentes. Então você imagina que na sequência a gente vai analisar esse conjunto de dados aqui, que é o Split Suite 3. Que é a mesma coisa, a comparação de dois métodos. Mas nesse caso aqui, as variáveis não são dependentes. Nesse caso aqui, as variáveis não são dependentes, né? Você tem a concentração de ácido acético, que foi determinada em solução por alunos. Existia um método de referência para determinar a concentração a concentração de ácido acético na solução, né? E o pessoal também fez através do pH, utilizando um eletrodo de vidro. Então você imagina que você tem dois métodos distintos para determinar concentração, né? Aí vem a pergunta: será que esses dois métodos né? Será que eles fornecem resultados equivalentes? Olha, aqui eu tenho a concentração de ácido acético determinada com eletrodo de vidro, e aqui eu tenho a concentração de ácido acético utilizando um pH-metro que os alunos desenvolveram durante a minha aula. Então vamos lá. Vou salvar esse conjunto de dados aqui. Você mesmo já pode ir fazendo isso, né? Como separado por vírgula. Vou colocar
aqui na área de trabalho, eu vou salvar nessa pastinha aqui, JASP. Então, eu já salvei, né? E agora eu vou deixar 10 minutinhos para vocês tentarem responder essa pergunta para mim. Eu vou dar meio ponto na prova para o primeiro que colocar no chat se a concentração de ácido acético determinada com o eletrodo de vidro, né, ou com esse eletrodo que ele desenvolveu são estatisticamente equivalentes. Vou dar meio ponto na próxima prova para quem fornecer a melhor resposta, tá? Então, agora é 9h27. Eu vou dar então para vocês uns 10 minutinhos para vocês responderem esse exercício, tá bom? Dez minutinhos? Heberson? Pode ser, professor. Pode ser? Você entendeu como é que você usa você entendeu como é que você usa o teste T para amostras pareadas? Ó, é só você vir aqui no JASP, né? E clicar aqui em teste T. Quando você tem amostras, quando você tem grupos, né? Independentes, né? Aqui, ó, amostras independentes, né? Aquilo que eu falei para você. Você tem um grupo de ratinho de laboratório que tomou placebo e um grupo de ratinho de laboratório que tomou o medicamento, né? São grupos independentes. Agora, se você for medir a pressão arterial de um grupo de pacientes ao longo de 15, 30 e 45 dias, aí você já vai ter variáveis dependentes, né? Porque o mesmo paciente, ele está respondendo em tempos diferentes, né? Mas muito bem, é só você clicar aqui para amostras pareadas, quando você imagina que quando as variáveis são dependentes, né? E responder a minha pergunta. Vamos ver quem vai responder primeiro. Então, 19h40, eu vou ver se alguém vai conseguir me responder.
Alguém conseguiu chegar a uma resposta? Alguém conseguiu chegar a alguma resposta? Você chegou, Heberson? Andrea, conseguiu chegar numa resposta? Alguém chegou numa resposta? Bem, pessoal, eles falam que uma imagem, eles podem falar que uma imagem, né, vale mais do que 1000 palavras. Então, ó, posso vir aqui, abrir esses dados no JASP, né, ó, reparem que eu venho aqui nesse hambúrguer, né, clico em Open, abrir do meu computador. Como eu estou sempre abrindo arquivos nessa pastinha que eu salvei no meu desktop, que está escrito JASP, ele já sabe que é sempre daqui que eu pego meus exemplos, né? Então eu vou clicar aqui em JASP e eu vou abrir essa planilha 3. Então o JASP vai abrir essa planilha 3 para mim. Ele está aqui abrindo a planilha, né? Ele está carregando. Opa! Parece que deu algum probleminha quando eu estava. Vamos ver. Não sei o que está acontecendo. Eu vou abrir aqui. O que será que está acontecendo? Tá bonitinho aqui, mas o meu Jasper ele não tá querendo abrir isso daqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei porque ele não tá. Talvez seja por causa desse tracinho aqui que ele não tá deixando. Ah, já sei, ó, o problema. Essa vírgulazinha aqui que tá atrapalhando, tá? Essa vírgulazinha aqui que ele não tá. Eu não posso deixar a vírgula, né? Porque se eu deixar a vírgula, ele vai criar um separador, tá? Era essa vírgula aqui que eu tinha deixado que estava atrapalhando, tá? Então eu vou vir aqui em arquivos, salvar como CSC, e agora sim o GESP vai abrir bonitinho para mim esse conjunto de dados, tá? Então eu vou fechar aqui para não ficar com muitos conjuntos de dados abertos. Eu vou vir aqui no hambúrguer, Open, GESP, eu vou abrir esse Spreadsheet 3. Agora sim, ficou bonitinho, né? Era aquela virgulazinha que é a concentração, né? Eu falei que era a concentração determinada com um eletrodo de vidro e com um eletrodo que os alunos fizeram no laboratório, né? Só que como eu coloquei o vírgula para mostrar que a concentração era em mol por litro, o que que aconteceu? Ele acabou entendendo que tinha mais uma coluna. Aí deu aquele probleminha. Se você vir aqui em matemática descritiva, né? Você vai ter aqui os plots, os gráficos, né?
Você vai colocar aqui o distribution plots, né? Você vai colocar aqui display density, né? Nem precisa, pode deixar só o distribution plots aqui. Você vai colocar aqui o método, né? Colocar aqui amostras pareadas. Vou colocar aqui, desculpa, são amostras independentes. Eu vou colocar aqui a concentração. E eu vou colocar aqui os métodos, né? Eu fazendo isso daqui, ele já vai me dar um valor de P. Tá vendo? O valor de P é maior que 0,05. Esse P é a probabilidade do evento acontecer, né? Então, ele está falando que eu tenho mais de 60% de chance desses conjuntos de dados serem iguais, né? Eu posso fazer alguns gráficos aqui que podem me ajudar a interpretar esses resultados, né? Eu posso fazer os gráficos descritivos, né? Então aqui ele me representa as médias e os intervalos de confiança no intervalo de confiança de 95%. Lembra que o intervalo de confiança é o desvio padrão, né? Multiplicado pelo valor t de student, dividido pela raiz quadrada do número de observações, né? Então, esse gráfico aqui, né, que ele vai me dar a média, os intervalos de confiança, você vê que a média desses resultados, né, é muito próxima, tá? Ó, a média desses resultados aqui é muito próxima. Você pode observar isso daqui, certo? Então, não se esqueça que são variáveis, nesse exemplo que a gente tratou de variáveis independentes, né? A gente tratou de variáveis independentes, porque é a mesma amostra, né? Cada uma analisada com métodos distintos, né? E a gente obteve então a gente compara duas médias com o teste T. Já que as variáveis são independentes, a gente usa um teste T para variáveis independentes, e ele deixa bem claro aqui que os resultados são equivalentes, tá? Na sequência, que planilhinha a mais a gente tem para estudar? A gente tem Spreadsheet 4, a gente tem a planilha 4. Vamos ver o que tem na planilha 4 para a gente estudar, qual que é o exemplo. Na planilha 4 tem uma coisa que tem resultados, que é um experimento que a gente já fez, só que esses dados não são nossos, esses daqui são dados de um artigo do Santos, né? É um artigo do pessoal da USP de São Paulo. Eles determinaram a concentração de carbonato e de percarbonato, né, em amostra de sabão em pó. Eles analisaram o topo do frasco, eles pegaram amostras que foram coletadas em toda a extensão do frasco, né? Eles pegaram uma pipeta graduada e enfiaram no frasco de sabão em pó. Aí eles pegaram a amostra de sabão em pó ao longo de toda a extensão do frasco. Eles analisaram só amostras de sabão em pó que foram pegas no topo do frasco e também amostras que foram pegadas na parte de baixo do frasco, né? O exemplo dessa tabela é falar um pouquinho de amostragem, né?
Tá, será que a concentração de carbonato e de percarbonato presente num sabão em pó, elas vão variar dependendo da região do frasco que eu pegar a minha amostra? Será que isso daí vai variar? Então você tem que comparar, vamos começar falando do carbonato, então. Você tem que comparar a concentração de carbonato das amostras que foram pegas no topo do pote, das amostras que foram pegas ao longo de todo o pote, né, que a amostra foi tirada de toda a extensão do pote, e só as amostras que foram coletadas no fundo do frasco. Tá? Vamos analisar esse conjunto de dados e ver se tem diferença da concentração de carbonato com relação à profundidade que eu peguei a amostra. Né? Para mostrar, né, que às vezes assim, você vai fazer uma amostragem, né? Por exemplo, você vai analisar o sangue de uma pessoa. Então, se você pega alguns ml do sangue de uma pessoa, aquilo reflete todo o sangue da pessoa. Agora, por exemplo, você recebeu um lote de medicamento da China, né? Tem milhares de caixinhas de remédio nesse lote. Se você analisar uma caixinha só de remédio, será que o resultado que você obteve numa caixinha de remédio, né, dentro de 10 mil, será que isso daí te reflete toda a concentração que você tem no lote? Né? Então isso reflete um pouco a amostragem. Né? Então você vai analisar um sabão em pó, tá? Mas será que a região que eu pego do sabão em pó para analisar vai influenciar no meu resultado? Como que a gente pode verificar isso, então? Então a gente vai vir aqui, arquivo, salvar como, procurar. Eu vou salvar isso daqui dentro dessa pastinha que eu chamei de JASP, e eu vou salvar no formato separado por vírgula. Então, eu salvei. Deixa eu só ver aqui se não tem nenhuma vírgula aqui para atrapalhar. Eu vou vir aqui no JASP, então eu vou clicar nesse hambúrguer e vou clicar em Open. Aí eu vou vir aqui e vou mandar abrir o arquivo da pastinha JASP, tá? Aí o JASP ele vai poder abrir nesse formato CSV. Eu vou abrir esse conjunto de dados aqui no meu JASP. Então você imagina que às vezes você tem aqui a estatística descritiva. Vamos começar analisando então a concentração de carbonato em função da região do frasco que eu peguei a minha amostra. Né? Então eu mandei ele separar os meus resultados pela região, né? A parte de baixo, toda a extensão do frasco e no topo do frasco. Né? Eu obtive aqui minhas médias de 68, 70 e 63. O meu desvio padrão, que ficou maior para as amostras coletadas no topo. Então agora eu vou fazer a minha estatística descritiva. Eu tenho aqui as opções de gráficos, né? Então eu tenho aqui os gráficos de distribuição. Então aqui ele está me dando a distribuição da concentração de percarbonato, né? Eu posso colocar aqui como densidade para ficar para ele me desenhar um perfil das minhas populações, né? E eu também posso vir aqui e fazer um box plot para observar isso daqui. Então eu faço um box plot. Aparentemente, olhando para esse box plot aqui, eu vou dizer que não tem muita diferença, né, entre as amostras coletadas nas 3 regiões, né? Mas eu consigo ver
que existem amostras aqui, a amostra 11 e 17, que elas são o que a gente chama de outliers, né? São amostras são valores que estão muito longe do restante da população. Provavelmente, esses daqui são dados obtidos por alunos. Provavelmente, esses alunos eles cometeram algum erro na hora de determinar a concentração de carbonato nessas amostras, certo? Então, muito bem. Você imagina que isso daqui vai atrapalhar os meus cálculos estatísticos. Então, para que serve boxplot? Serve para você comparar duas ou mais populações, e ele também serve, para que serve? Para você encontrar outliers, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, você imagina que a planilha 4A é exatamente igual à planilha 4, só que nessa planilha aqui eu já excluí as amostras 11 e 17, né? Porque elas são outliers, né? Então já foram excluídas as outliers aqui. Então eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, procurar, e eu vou salvar no formato SCSV dentro da pastinha JASP. Então eu vou colocar aqui no formato separado por vírgula, salvar, e eu vou vir aqui e abrir no JASP essa planilha. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar em... Calma que o JASP ainda está abrindo. Eu vou vir aqui primeiro em estatística descritiva. Eu quero olhar primeiro para o carbonato. Eu vou colocar aqui no samples para ele fazer estatística descritiva. E eu vou mandar ele fazer para mim também o boxplot. Então agora, sem os outliers, ficou mais fácil visualizar, né? Eu tenho aqui os meus boxplots, vocês estão vendo? Você pode imaginar que as três concentrações parecem bem próximas, né? E o teste de Shapiro-Wilk, ele me fala que essas três populações, elas apresentam uma distribuição normal, né? Eu posso observar a distribuição dessas amostras, né, nos gráficos de distribuição, né? Então, eu vou mandar ele fazer aqui um gráfico de distribuição, e você vê que, de fato, né, a concentração de carbonato nessas amostras, ela segue uma distribuição relativamente normal, né? Vocês lembram do formato de uma distribuição normal, né? Então, você imagina que os meus dados, eles apresentam uma distribuição normal, e agora eu quero comparar mais de três médias. Como é que eu posso comparar mais de três médias? Para comparar, então lembra, quando você quer comparar duas médias, você usa o teste T. Se você quiser comparar mais de duas médias, né, um N maior do que 2, você tem que vir aqui e usar a ANOVA. Então a gente vai colocar aqui como uma variável dependente, né? Eu tenho uma variável quantitativa. E aqui eu vou colocar o fator fixo, né, que é a variável de grupo.
se a amostra foi pega ao longo de toda a extensão do frasco, no topo ou na parte de baixo. Então ele está calculando para mim a nova. Lembra que o valor de P é a probabilidade de um evento acontecer. Então, se o valor de P for maior do que 0,05, você vai falar que as três médias são iguais, né? Você fala que a hipótese foi satisfeita. A hipótese que você utiliza na nova é essa. Os três grupos têm médias equivalentes. Se o valor de P é maior do que 0,05, né, você vai me dizer que as três médias apresentam valores equivalentes, certo? Caso o valor seja menor do que 0,05, você vai falar que as três médias não apresentam valores equivalentes. Então você fez aqui a tua nova, e a tua nova te deu um valor de P maior do que 0,05. Ou seja, a massa de carbonato determinada nas amostras que foram pegas no topo ao longo de todo o frasco e na parte de baixo, elas têm concentrações equivalentes de carbonato. Você também pode utilizar, você tem aqui o assumption checks, né? Você tem aqui os testes de homogeneidade, né? Você tem aqui o teste de Levine para dizer que a variância dos três grupos é equivalente. Ele te dá o teste de Levine e fala que a variância nos três grupos de amostras que foram estudadas é equivalente. Você tem aqui o descriptive plots. Então eu posso fazer um gráfico descritivo aqui para me ajudar a visualizar isso daqui, né? Eu coloco aqui para mostrar as barras de erro, fica mais fácil eu comparar. Então você tem aqui as concentrações de carbonato. Por incrível que pareça, no meio do frasco você tem uma média maior do que na parte de baixo e na parte de cima, mas levando em conta, né, os intervalos de confiança, você não pode falar que tem nenhuma diferença significativa na concentração de carbonato nas amostras que você pegou na parte de baixo do frasco, no meio ou no topo do frasco, tá bom? Isso daqui, esse gráfico descritivo ajuda você a visualizar isso, né? Mas você já sabia que não havia nenhuma diferença significativa na concentração de carbonato achada naquelas amostras, né? Por que que você já sabia? Porque na nova, o valor de P foi maior que 0,01. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui no chat. Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Heberson, você está entendendo? Tipo, dá pra entender, sabe, professor? É mais questão de depois dar uma olhada na videoaula, sabe? Pra fixar. Perfeito. É que eu falei, eu fiz essa disciplina quando eu fiz o meu doutorado na Unicamp. E é que eu falei, a gente pegou, poxa, eu lembro que a gente pegou, a aula dessa disciplina era de 6 horas, né? Aí a gente pegou três aulas de 6 horas, a gente ficou 18 horas nesses exemplos que eu passei com vocês agora em 2 horas. Que o professor que deu essa disciplina é o saudoso Roney, né? Ele é um dos professores que trabalham com essa parte de estatística, né, de cálculos matemáticos e estatísticos aplicado às ciências exatas mais famosos do Brasil, né? E mais influentes, né? Infelizmente eu falo saudoso porque ele faleceu por causa do Covid, né? Ele foi lá logo no comecinho da pandemia, em 2000, o professor Roney veio a óbito por causa a causa da morte dele foi o Covid, né? Então, o que eu falei, o professor Roney ele é um dos maiores professores que a gente tem no Brasil. Só que eu lembro, assim, que
Ele passou, mas eu depois que eu fiz a prova dele, eu já não lembrava mais o que eu tinha feito, né? Então é o que eu falei, às vezes você fazer o cálculo estatístico manualmente é muito difícil, né? Toma muito tempo. E aqui a gente está tendo a oportunidade de, tipo assim, todos os cálculos já são feitos automaticamente, né? Então aqui você tem as médias, né? Então, tá, eu te dei, você imagina que você está na indústria, está trabalhando lá na IP, aí o teu chefe pergunta, tá, mas será que esse produto é homogêneo? Será que a concentração de carbonato de uma amostra que eu pego no topo, uma que eu pego ao longo de todo o frasco, uma que eu pego lá no fundo, será que a concentração de carbonato é a mesma nessas três amostras? Tá, então eu vou comparar três populações, topo, frasco inteiro e a parte de baixo. Estou comparando três populações. Para comparar três populações, você utiliza a ANOVA, né? Se o valor de P é maior do que 0,05, você fala que não tem nenhuma diferença significativa. Se ele for maior que se ele for menor que 0,05, você fala que existe alguma diferença significativa, né? Você pode visualizar isso, por exemplo, através desse gráfico, né? Você pode visualizar isso daqui através desse gráfico, que é o que a gente chama de plot of means, né? O gráfico das médias. Aqui você tem as médias, e você olha assim, mas olha, as médias são diferentes, tá? Mas se você levar em conta o intervalo de confiança, né? Você vai ver que não tem nenhuma diferença estatística entre esses três pontos. Então você pode dizer que a concentração de carbonato ao longo em toda a extensão do frasco é a mesma. Eu não posso dizer, apesar de numericamente a concentração de carbonato ser maior no topo, na parte de baixo aqui no topo, eu não posso dizer que tem alguma diferença estatística entre essas duas médias, apesar dessa ser numericamente maior que essa. Por que eu não posso dizer que essa é maior que essa? Né? Que essa média é maior que essa. Por que eu não posso dizer isso? Por causa do intervalo de confiança. Você vê que uma cai dentro da outra. E o que é esse valor de P que a gente tem aqui? É o tanto que uma amostra cai dentro da outra. Se eu tivesse um P igual a 1, eu ia ter uma bolinha aqui na mesma altura, intervalo de confiança igual. Né? Então é o que eu falei, né? Se a gente fosse fazer os cálculos, né, no quadro para ANOVA de fator único, né? Por que eu chamo de ANOVA de fator único? Porque eu tenho só uma variável de grupo, né? Que é eu tenho só uma variável de grupo, que é se a amostra veio da parte de baixo, da de cima ou de toda a extensão do frasco. Então eu tenho uma variável de grupo, né? Que é ou uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Por isso que chama ANOVA de fator único. Se a gente fosse fazer todos os cálculos para chegar nesse valor aqui, a gente ia gastar uma aula de 2 horas só com esse exemplo, né? E é claro também, se fosse fazer esse gráfico aqui, ia gastar bastante tempo. Às vezes, você não precisa se prender a testes, sabe? Às vezes, assim, eu tenho que comparar, eu tenho uma variável quantitativa, né? Eu estou trabalhando na indústria, eu quero saber se um determinado produto ele é homogêneo. Né? Então, eu estou determinando a concentração dele na parte de cima, na parte de baixo, ao longo de toda a amostra. Né? Às vezes você não precisa se prender a testes estatísticos somente, sabe? Você pega um teste, uma nova, achei um valor de P maior do que 0,05. Então eu vou dizer que a concentração nos três grupos é a mesma, né? Às vezes você não precisa se prender a isso, entenderam? Só a um teste estatístico. Você pode observar muitas vezes as coisas graficamente, né? Por exemplo, aqui a gente tem a estatística descritiva, né? Você coloca aqui o carbonato, você coloca aqui a variável de grupo, que é da onde a amostra saiu. Você tem aqui os plots. Você também tem um que é muito interessante, é o dot plot.
Você tem o dot plot aqui para você poder comparar. Vou dar uma puxadinha aqui. Você tem o dot plot para você poder comparar. Olhando para o dot plot, você não observa nenhuma diferença significativa, né, entre as três populações. E você tem os gráficos de distribuição. Eu já mostrei que é só para você ver se é normal ou não a população. E um dos que eu mais gosto, que é o box plot. Né? Você imagina que nesse box plot aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui são as medianas. Né? Então você vê que a mediana da amostra que descreve a concentração de carbonato ao longo de todo o frasco é maior que a mediana das outras duas populações. Mas se você for ver o intervalo interquartil dessas três populações, você vai ver que estatisticamente você não pode dizer que elas são diferentes, né? Então é o que eu falei, às vezes com um box plot, por exemplo, você já consegue concluir o que você concluiria com uma nova de fator único, né? Que eu falei, o box plot ele te dá um resultado visual, né? Deixa eu ver. A média das amostras que foram pegas ao longo de todo o frasco é maior, as medianas, né, do que da parte de baixo e de cima. Mas se eu for observar o intervalo interquartil nesses três grupos, né, eu vou ver que não tem nenhuma diferença estatística entre os três grupos. Certo? Então agora a gente faz o intervalo, né? Vamos tentar voltar ao 8h20, que aí a gente não precisa se estender até as 10 da noite. Né? A gente não precisa se estender até as 10 da noite. E na sequência a gente vai fazer tudo o que a gente já fez. Só que a gente não vai fazer isso daí pro carbonato. Agora a gente vai fazer pro percarbonato, tá? Então você imagina aqui, eu até já deixei aqui aberto, né? A planilha 4. Você clica aqui para voltar para a planilha, né? Agora a gente vai trabalhar com as concentrações de percarbonato. É isso que a gente vai trabalhar nessa aula, na segunda aula de hoje, né? Então você imagina aqui o que você vai fazer em primeiro lugar. Fazer o box plot para achar os outliers, né? Você vai fazer o box plot para achar as amostras que são outliers. Depois que você deletar os outliers, né? A gente não vai precisar fazer isso porque eles já foram deletados na planilha 4A, todas as amostras outliers, né? Mas uma vez que você deletou as amostras que são outliers, viu que tua distribuição é normal, viu que as variâncias são equivalentes, aí você pode comparar as médias. Tu pode comparar as médias utilizando a nova de fator único. Mas a diferença que tem entre os grupos você só consegue determinar através de um teste pós-hoc, né? Então eu estou comparando a amostra 1, 2 e 3. Às vezes as três amostras têm concentrações idênticas, ou às vezes as três amostras têm concentrações diferentes, né? Você imagina que quando a nova me dá um valor de P menor que 0,05, isso quer dizer que só uma amostra pode ser diferente. Então vamos pôr um caso que eu estou comparando 10 amostras agora, né? Eu estou comparando a concentração de cálcio no arroz que veio de 10 estados diferentes brasileiros: Paraná, São Paulo, Curitiba, Sergipe, né? Então agora eu tenho 10 variáveis de grupos diferentes, né, que representam 10 estados brasileiros, né? Quando o valor de P é maior que 0,05, eu vou falar, não, tá, a concentração de cálcio no arroz dessas 10 regiões brasileiras é equivalente. Se o valor de P for menor que 0,05, eu vou falar, tá, não são iguais, mas pode ser que a concentração de cálcio
no arroz que vem de 9 das 10 regiões sejam idênticas e somente uma amostra de arroz tenha concentrações de cálcio diferentes das outras 9. Ou eu posso ter as 9 amostras com concentrações totalmente distintas de cálcio, né? Então, quem vai me dizer quem é igual e quem é diferente quando a nova fala que as médias não são equivalentes é o teste post-hoc, né? Que é o que a gente vai ver depois do intervalo, tá? Então, é o que eu falei, para a gente não se estender até as 10 da noite, a gente já volta a 20 e 21, vamos fazer só os 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Então, eu já vejo vocês aqui a 10 minutinhos.